E aí pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante, está na ordem do dia e tem tudo a ver com aqueles que estão se preparando para concurso público, notadamente para concurso para o Ministério Público. Eu vou falar hoje da independência funcional. Hoje está sendo discutida aí a PEC 5, que não vou entrar no mérito agora, mas eu vou falar um pouquinho, de maneira bem apertada, sobre as características do Ministério Público Brasileiro e sobre a independência funcional, pessoal. O Ministério Público Brasileiro, diferentemente de outros ministérios públicos, ele abrange mais funções. Em muitos países, o Ministério Público é conhecido por aquele que é o persecutor penal, que propõe ação penal, que é juiz ação penal. Você vê lá naqueles filmes norte-americanos, em que tem lá o Federal Prosecutor, ele faz ação penal, faz os acordos de não persecução e tal. E nós temos, desde a Constituição de 88, uma conformação muito mais ampla, em que houve a discussão para que fossem incluídas atribuições ao Ministério Público, tais como as atribuições de ombudsman e também aquelas de defensor del pueblo, ombudsman nórdico, defensor del pueblo dos países latinos. Não dá para explicar tudo assim, mas de maneira bem sintética e numa linguagem simples. O ombudsman seria aquele que ouviria os reclamos da sociedade e interviria em prol da sociedade para que determinados serviços e atividades públicas fossem bem executadas. Defensor del pueblo também, de maneira grosseira aqui falando, encamparia outras atividades, tais como a tutela de interesses de coletividades, tais como interesses difusos coletivos. Então, por exemplo, um dano ambiental em que não há um titular individualizado, então o Ministério Público tem a atribuição para, em nome da sociedade, sendo a sociedade em juízo, defender determinados direitos. Tá? Então, de maneira bem sucinta, a atividade criminal, a atividade de controlar os serviços públicos, de ouvir as reclamações, e também aquela de representar a sociedade em juízo na parte civil, na tutela coletiva, de consumidores, meio ambiente, direitos coletivos dos mais variados. Tá? Então, o Ministério Público Brasileiro tem uma função muito grande, muito ampla, quase que incomparável. E essa é uma grande conquista da Constituição, que completou aniversário agora, dias atrás, em 5 de outubro de 88. E dentre os princípios que informam esta instituição, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, nós temos 3 princípios: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Eu vou falar hoje de independência funcional. Tá? Vou falar de independência, vou trazer exemplos práticos meus e vou também explicar o que, na minha opinião, consiste a independência funcional de maneira para o público em geral. A independência funcional é uma garantia de toda a sociedade. Quando se diz, e como está escrito lá na PGR, o Ministério Público é sociedade em juízo, se dá essa independência justamente para que o membro do Ministério Público possa atuar sem coação, sem interferência, sem pressões externas e internas. Ou seja, ele pode atuar à luz da Constituição e diante das suas convicções. Não é uma independência para o membro, mas sim uma garantia à sociedade. Essa é a concepção da qual considero que seja uma das mais abrangentes e importantes e que viabiliza que o Ministério Público, por exemplo, combata a grande criminalidade, possa proteger o meio ambiente, possa proteger as minorias, possa combater a corrupção, que é um dos maiores males que esse país enfrenta há mais de 500 anos. E não há possibilidade substancial de combate a todas essas forças que muitas vezes se unem
se não houver independência, se não houver determinadas garantias. Há outras garantias que são outorgadas aos membros do Ministério Público justamente para isso. Então, e eu trago esses exemplos, e não vou citar cidades nem locais, mas algumas experiências particulares da qual eu mesmo vivenciei, porque nós, quando atuamos como membro do Ministério Público, acabamos nos tornando inimigos de muitos poderosos. Protegendo a sociedade, nos tornamos inimigos. Então, em determinados locais que eu trabalhei, teve ocasiões que eu tive que oferecer denúncia contra uma grande organização criminosa, com muitas pessoas denunciadas, muitas ações penais. Então, o Ministério Público, nesse caso, ele fica inimigo do crime organizado da região. Em outra situação, problemas com determinados agentes políticos, com desvios de recursos públicos, recursos federais que são repassados para as prefeituras. Então, muitas vezes, recursos que são destinados à saúde, ao transporte escolar, à merenda escolar, isso independentemente de partido, o modus operandi dos agentes públicos quando praticam esses atos de improbidade ou crimes de corrupção, dentre outros, são muito parecidos. Então aí o Ministério Público acaba se tornando inimigo dos agentes políticos e da força política dessa pequena região. Não estou nem falando no âmbito estadual e no âmbito federal. Muitas vezes também já tive que atuar contra grandes empresas, grandes empresários. Inclusive fui questionado: doutor, o senhor vai denunciar fulano que é dono disso, tal, daquele... Não vou dar nome de empreendimentos para não pessoalizar. E aí eu falei pro pessoal da assessoria: olha, não quero nem saber qual é a empresa que eles são donos e tal, e serão denunciados, que a nossa função aqui é justamente sempre estar em nome da sociedade. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque é um dia, de certa forma, muito preocupante, triste para toda a sociedade brasileira, porque se busca por meios, digamos assim, oblíquos, porém muito contumazes, macular o Ministério Público brasileiro. Se busca por meios transversos interferir na independência funcional. Se busca, imaginem, colocar corregedor no Conselho Nacional do Ministério Público, indicado por membros do Congresso Nacional. Ou seja, questões muito complexas, mas eu quis explicar por que é tão importante a independência funcional. Não vou nem entrar no mérito da PEC e tal, ou é melhor que vocês pensem. A quem interessa afrouxar a lei de improbidade? Ao bandido ou à sociedade? A quem interessa enfraquecer ou interferir ou ter alguém para ameaçar e pressionar o Ministério Público? Aos bandidos ou à sociedade, na qual o Ministério Público representa em juízo? Enfim, pessoal, hoje meio que um desabafo, mas também para informar que a independência funcional não é do membro. A independência funcional é do povo, é para garantir a imparcialidade, a atuação eficaz para benefício de todos. Tá certo? Então fica meu abraço e a minha contribuição para todos aqueles que estão estudando e querem sim um Ministério Público forte, que é o único que tem todas essas atribuições para proteger a sociedade brasileira. Tá bom? Beijão no coração, bons estudos aí.